Hoje eu irei explorar como vocês podem aumentar suas vendas através de uma comunicação eficaz utilizando apenas duas técnicas de vendas que podem ser utilizadas juntas ou separadas. Eu sou Luiz Guilherme, especialista em marketing digital e comunicação empresarial, e você está no canal Texugo Geek. Primeiramente, você tem que entender essas duas premissas. Não existe nenhum produto ou serviço que o seu consumidor não possa comprar do seu concorrente. E se você não sabe qual é a razão que o cliente compra de você e não do seu concorrente, isto é um sinal de alerta. Para você entender mais ou menos como o mercado funciona, as empresas, quando vão vender, elas geralmente utilizam em seus anúncios ou gatilhos mentais ou algumas artimanhas que vão fazer com que você compre delas, manipulando geralmente as suas emoções, e quando você se dá conta, você já comprou aquele produto por impulso ou normalmente colocou mais coisas no seu carrinho do que você deveria. Mas essa manipulação, vamos chamar assim, ela pode funcionar a curto prazo e em alguns clientes, mas normalmente essas manipulações, né, esses gatilhos, não acabam fidelizando o cliente, não faz com que ele venha comprar de você recorrentemente. E o intuito desse meu vídeo é justamente fazer com que você aplique as técnicas certas, utilizando as ferramentas que já foram comprovadas com eficácia e que farão realmente que você otimize as suas vendas. Isso é, venda mais e venda sempre para a mesma pessoa, que eu acho que este é o grande intuito, vender sempre, mas vender sempre também para a mesma pessoa. Ele venha com recorrência à sua loja, ao seu site e continue comprando. Então, o intuito desse vídeo é fidelizar o seu cliente, fazer com que ele compre mais vezes de você. Recorrentemente, ele venha até você e acabe comprando novamente. É para isso que nós estamos aqui hoje. E para você sair dessas técnicas batidas, dessas manipulações que geralmente o pessoal usa aí com você, hoje eu vou passar duas técnicas para vocês. A primeira é a chamada de círculo dourado. Ela consiste em 3 perguntas que você vai respondendo do centro até a sua extremidade, como está na imagem aí que eu estou mostrando para vocês. E após você conseguir responder essas 3 perguntas, você já vai ter a base para poder estar montando o seu anúncio e fazer com que ele chegue até o seu cliente e realmente mexa com o íntimo dele e faça com que ele venha até você no intuito de comprar e comprar muitas mais vezes. E essa ferramenta do Círculo Dourado, não importa qual seja o anúncio ou qual seja a mídia que você esteja utilizando para colocar ele em prática. Ela pode ser tanto mídia física como uma mídia digital, que você vai conseguir colocar ela, porque basta você responder essas 3 perguntas, que é o porquê, o como e o que. Agora eu quero te mostrar como elas funcionam na prática. Eu vou explicar mais ou menos o que cada uma dessas 3 perguntas devem ser respondidas. Aí depois eu vou te mostrar um anúncio utilizando essa técnica e um que não está utilizando, para você ver a diferença entre eles. A primeira coisa que você tem que definir é o porquê. Quando eu digo o porquê, é o seguinte: qual é o propósito da sua empresa? Qual é a causa primeira dela existir? Qual é a sua crença? No que você acredita? No que te fez, no que te motivou a montar a sua empresa? O que te faz você sair todo dia da sua cama, deixar lá o aconchego dela para poder se dedicar ao seu negócio e fazer com que ele venda, com que ele prospere. Esse porquê, essa essência desse porquê que te fez montar o negócio, que você tem que estar respondendo nessa parte do processo. A segunda parte é o seguinte: é o como. Como você faz, o que você faz. Você vai explicar como é o seu processo, como você faz as coisas na sua empresa, como você faz aquele produto ou como você presta aquele serviço. E a terceira parte é o que nada mais é o que você faz, né? Você vai mostrar como você faz e o que você faz, né? Que aí você vai deixar bem explícito. Tudo que o cliente precisa saber vai estar ali naquele anúncio quando você for fazer. E uma coisa que muitos esquecem, que é o seguinte: todo mundo é capaz de escrever quais são os seus produtos e quais são os seus serviços. O que a empresa vende, o que ela faz, o que ela presta, como ela funciona, mas poucas pessoas conseguem responder o porquê que ela faz isso, qual a razão dela existir. Então, preste bem atenção nisso que eu vou passar para você agora.
toda empresa, quando vai vender o seu produto ou o seu serviço, elas fazem da seguinte maneira: elas começam a responder sempre pelo o que elas fazem, depois elas vão descrever o que elas fazem, e somente algumas empresas conseguem responder o porquê elas fazem. Que essa é a grande chave desse círculo dourado, é responder o porquê. Comece pelo o porquê. Essa é a grande sacada. O que acontece é que muitas empresas, quando vão anunciar, elas acabam invertendo esse processo. Em vez de ela começar pelo porquê, ela começa pelo o que fazem e como fazem. E isso daí acaba deixando a empresa vaga. Tipo assim, eu sou isso e isso, mas eu não demonstro para o meu cliente a minha essência, né? O que eu realmente, por que eu existo. Então, assim, fica aquele anúncio muito mecânico e não cria a conexão com as pessoas, que é isso que a gente tem que ter, a conexão. Nesse mundo digital que nós estamos hoje, que tudo é muito fluido, tudo é muito dinâmico, as pessoas querem se conectar entre elas e com as marcas. Então, você colocando esse porquê no seu anúncio, vai dar aquela conexão que tantas pessoas buscam, que é isso que a Apple acaba fazendo e tantas outras empresas que conseguem demonstrar para o seu cliente qual que é o seu porquê. E essa é a grande sacada deste tipo de anúncio utilizando o círculo dourado. Mas antes da gente continuar aqui e eu te dar os exemplos na prática, deixa eu falar. Se você não sabe qual é o seu propósito, o que te fez abrir a empresa, qual que é a premissa, aquela crença que você acreditou na hora de você abrir e você não consegue encontrar ela, deixa aqui no comentário que eu vou fazer um vídeo somente sobre isso, né? A como você achar o seu porquê, a razão pela qual te fez abrir esse negócio. Então, se você ainda não sabe, deixa aí no comentário que eu posso estar fazendo um vídeo aqui para te ajudar a achar a sua essência e assim conseguir se conectar com o seu público. Normalmente, quem não conhece essa técnica, eles anunciam desta forma: fazemos ótimas máquinas de lavar roupas, simples, lindas em seu design, fáceis de usar, econômicas e com capacidade de até 12 quilos. Quer comprar uma? Tá vendo como o anúncio fica meio frio, meio jogado? Eu só mostro o que eu faço e como que eu faço e já jogo a venda na cara do cliente. É como se não tivesse aquela conexão que agora você vai ver no anúncio número 2, utilizando o porquê que faltou nesse, você vai conseguir compreender assim a essência da empresa e assim gerar uma conexão e entender o porquê ela faz aquilo daquela forma, daquele jeito. Tente fazer dessa forma, mas não copiando exatamente, mas você sabendo o seu porquê, você vai conseguir colocar no seu anúncio e gerar essa conexão com o seu cliente da seguinte forma: preste atenção nesse anúncio, como ficou completamente diferente do outro. Em tudo que fazemos, acreditamos em desafiar o nosso status quo. Acreditamos em pensar de modo diferente. A maneira como desafiamos este status é criando produtos lindamente projetados e simples de usar. E o resultado são ótimas máquinas de lavar roupa. Quer comprar uma? Olha qual a diferença entre o primeiro para o segundo. Ele mostra, né? A empresa mostra que ela gosta de desafiar, ela gosta de estar inovando, ela gosta de sempre estar indo além, pensando de modo diferente, utilizando coisas que vão levar ela a desafiar esse status que ela está. Então, ela vai estar sempre evoluindo para poder, assim, oferecer produtos de qualidade, com design inovador, fácil de usar, que vão ter uma interatividade melhor com você. Então, é isso que eu quero que você entenda. A diferença quando você não coloca o porquê para quando você coloca o porquê é a conexão que você acaba gerando, porque você é como se tivesse, eu estou abrindo as portas aqui do meu coração para vocês. Eu acredito nisso, eu busco sempre isso, essa é a razão da minha existência. Então, você demonstrou isso para o cliente, fica mais fácil para o que vem depois, porque você já mostrou o que você precisava mostrar para ele, do porquê que você cria os produtos e os serviços daquela forma, porque você mostrou a sua essência. É isso que eu quero que você faça. Mostre primeiro a sua essência, conecte-se com o seu público, para depois você estar realmente oferecendo aquilo que você quer oferecer, entendeu? Porque isso vai impactar, vai gerar mais vendas. É isso que eu quero que você venda mais e cada vez mais e melhor. Mas
Como eu falei para vocês que eu ia apresentar duas técnicas de vendas, duas ferramentas que você pode estar utilizando, ou misturando elas, ou separadamente utilizando elas cada um em algum momento, eu vou te mostrar agora aqui a segunda ferramenta que chama viés do enquadramento, que quem sabe utilizar isso vai se dar muito bem, porque isso também acaba se conectando com o público de uma maneira diferente, a maneira com que você mostra, oferece o produto faz toda a diferença na hora do cliente escolher por comprar de você ou de outra pessoa o mesmo produto. Mas para quem ainda não conhece o que é o viés do enquadramento, deixa eu falar aqui para vocês. O viés do enquadramento nada mais é do que ajudar o seu cliente a tomar a decisão através de como as palavras são apresentadas. Então, como você monta a frase, como você oferece o produto, como você demonstra ele para o seu cliente, vai fazer toda a diferença na hora dele escolher de você ou não. Porque a nossa mente pode ser influenciada pela forma que algo é apresentado para nós. Então, agora eu quero te mostrar como você pode estar utilizando essa ferramenta na hora de estar montando um anúncio para o seu cliente. Veja bem, vamos pegar aqui pelo seguinte exemplo. Você fabrica chocolate e ele é rico em proteína e o seu público-alvo são pessoas que querem emagrecer, perder peso, né? As pessoas que fazem academia, que buscam uma vida mais saudável, que buscam produtos mais saudáveis para poder estar oferecendo para os seus filhos também. Então, elas querem um pouco se desligar do ultraprocessado, daquela ideia de perigoso, que causa doença. Então, o que você pode mostrar? Você tem duas formas de demonstrar, com o viés positivo ou com o viés negativo. Nesse caso, o viés negativo seria você dizer o seguinte: o meu chocolate tem apenas 10% de gordura por tablete. A outra forma de você demonstrando um viés positivo é: o meu chocolate é 90% livre de gordura. E olha como muda completamente. Eu sei que o 10 é muito pequeno, assim, pô, eu só tenho 10% de gordura, você está falando. Mas o segundo anúncio você está demonstrando o quê? Ele é 90% livre de gordura. Então você está falando assim, que ele é muito mais saudável do que prejudicial. No primeiro, você está demonstrando que ele tem a maior parte, ele tem uma pequena parte que pode estar prejudicando a sua saúde. No segundo, você está demonstrando para ele que a maior parte do seu chocolate é benéfico para ele, vai trazer pontos positivos para ele, porque é 90% livre de gordura. Então, o que ele vai acabar fazendo? Ele vai poder escolher por aquele que, na ideia dele, na concepção dele, na frente dele tem dois produtos, um dizendo tem apenas 10% de gordura, o outro 90% livre de gordura. É o mesmo chocolate, tem o mesmo ingrediente, só que as pessoas vão optar por aquele que tem 90% livre, e tem a maior parte dele é livre de qualquer coisa que pode me prejudicar. Então, intuitivamente, ele vai acabar levando esse. E é isso que eu quero provar para você. Na hora de você colocar no seu anúncio, sempre coloque pelo viés positivo. E quando? Às vezes você pode usar o negativo, mas na maioria das vezes você tem que colocar o quê? O viés positivo, que isso vai impactar muito mais na hora de vender do que o outro. Por que eu estou falando disso? Porque nos dois casos, eles foram apresentados as informações baseado na tabela nutricional. Mas, como eu disse, que o público-alvo desse produto são pessoas que buscam uma vida mais saudável, que pessoas que querem produtos menos ultraprocessados. Então, com esse viés, com essa carga de viés positivo que você coloca no segundo anúncio, as pessoas vão preferir 1000 vezes pegar esse produto do que aquele que está com uma carga negativa, com um viés negativo, porque não vai muito de conta com a vida saudável que eles procuram, entendeu? Essa é a diferença entre você oferecer no viés positivo com o viés negativo para quem busca uma qualidade de vida melhor. A pessoa vai colocar na balança e vai ver que o livre, 90% livre de gordura, vai fazer muito maior diferença para ele do que o outro. Eu espero aqui que nessa nossa conversa você pôde compreender, entender as diferentes formas que nós temos de oferecer os nossos produtos e os nossos serviços, que fazem muita diferença na hora do consumidor escolher entre comprar da nossa empresa, da sua empresa, ou comprar
na empresa do concorrente. Então, utilize essas duas ferramentas que eu passei para você na hora de fazer o seu anúncio, dependente da mídia, que eu tenho certeza que você vai conseguir vender muito mais do que você está vendendo hoje, porque são técnicas comprovadas. A Apple usa e tantas outras empresas também utilizam delas, e muitos sites da internet. Então, vai fazer com que você otimize as suas vendas e faça com que elas sejam eficazes e atendam mais às necessidades do seu público-alvo e gerem mais conexões positivas que é isso que as pessoas buscam quando elas vão atrás da sua empresa. Essas são apenas duas das muitas técnicas que existem aí para você estar vendendo. Se você tem interesse em saber quais são as outras, coloca aí nos comentários que eu faço outros vídeos de outras ferramentas que você pode estar utilizando para fazer os seus anúncios, as suas propagandas. Espero que as suas vendas a partir de agora sejam melhores do que vocês já estão vendendo. Espero vocês aqui no meu próximo vídeo e até lá.